entrevista de emprego aqui em Portugal. Você está querendo saber como é que funciona? No vídeo de hoje a gente vai falar para você como é que são as entrevistas de emprego aqui em Portugal. Vamos nessa! Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego aqui em Portugal, hein? Dá até um friozinho na barriga, né? Como é que é a entrevista de emprego aqui em Portugal? E vamos lá, essas informações que eu vou dar são com base nas experiências que eu e Misaela tivemos aqui, que alguns amigos nossos tiveram também. No nosso vídeo lá sobre o trabalho em Portugal, a gente especificou, né, algumas áreas que são mais procuradas aqui, que tem mais ofertas de emprego para imigrantes aqui em Portugal. E assim, nesses quesitos, o seu primeiro empregador, ele não vai estar tão preocupado com o seu currículo, com aquilo que você já fez, com aquilo que você já se capacitou, mas sim com aquilo que você pode fazer, tem disposição para fazer e tem disposição para aprender. Como assim? Um exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na fábrica. Para os serviços assim, de operação em linha, o que você precisa ter? Força de vontade, um bom trabalho em equipe e basicamente é isso, e disponibilidade para estar aprendendo a nova função. Ele não vai se preocupar se você já tem um inglês avançado, é claro que isso ajuda, sim, isso é importante. Eu trabalho hoje com pessoas de vários lugares do mundo, então o inglês se torna muito útil, mas não é assim a prioridade, um pré-requisito obrigatório. Então assim, a empresa ou a fábrica ou seu empregador, ele vai estar preocupado com se você tem capacidade para cumprir o que eles precisam, seja na obra, seja como um ajudante pedreiro, seja como um eletricista, um pintor ou como um operador fabril, que no caso é o meu caso. Eles vão estar preocupados com o que você pode oferecer para eles. Então como é que é assim a entrevista? Eu vou falar da minha experiência. A minha experiência foi o seguinte, eu fiz a minha inscrição, né? Não enviei currículo nem nada, foi só um amigo meu fez a inscrição na empresa para mim, então pegou meu nome, meu telefone, só isso. Logo em seguida, passaram alguns dias, a empresa me ligou, perguntou se eu tinha disponibilidade para estar trabalhando, se eu já tinha disponibilidade imediata para estar trabalhando e agendou uma entrevista. Essa entrevista aí demorou umas 2 semanas para acontecer. Foi eu para a primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, eles me perguntaram sobre a minha documentação em Portugal, como é que estava a minha documentação em Portugal e quais eram minhas experiências profissionais, se eu era capacitado, já tinha trabalhado com alguma coisa específica. Aí no caso eu contei as minhas experiências que eu tive no Brasil, como foi os meus trabalhos. Me perguntaram, para qual horário você tem disponibilidade para trabalhar? Falei o horário. Você tem disponibilidade imediata? Falei, tenho sim, então tudo bem. Finalizei a entrevista, passado uns 2 dias, me mandaram uma mensagem falando que eu fui selecionado para segunda entrevista, que no caso já seria na fábrica. Nessa segunda entrevista foi basicamente o quê? Chegamos na fábrica, conhecemos a fábrica, foi nos informado como seria o trabalho e nos perguntado, você tem disponibilidade para trabalhar esse horário? Você está apto para trabalhar? E simplesmente foi isso. Só perguntaram se eu estava, sim, com disponibilidade e interesse em trabalhar. Não precisei comprovar curso técnico, não precisei comprovar graduação, não precisei nem mostrar o meu currículo. Na verdade, assim, esses empregos iniciais, eles pedem mais assim a sua força de vontade, seu interesse em trabalhar. Então, quando a gente chega em Portugal, para esses primeiros trabalhos que estão disponíveis, são esse tipo de trabalho. É lógico que vai ter exceção, algum cargo específico, alguma função específica, ele vai te pedir alguma comprovação. Mas assim, na maioria dos casos, vai ser mais a sua disponibilidade de trabalho e a sua capacidade de se relacionar com outros funcionários. Foi feita uma série de perguntas para mim em relação a isso, como eu lidava com determinados fatores, com a relação assim com outros trabalhadores, se eu sabia trabalhar em equipe, se eu sabia separar a relação trabalho de casa, não trazer problemas de casa para o trabalho e vice-versa. Simplesmente foi isso. Então assim, para você que está vindo para Portugal, vai fazer uma entrevista, não precisa se preocupar. Só demonstre que você é um profissional capacitado e qualificado para fazer aquilo que você foi selecionado para fazer. Então se mostre com interesse, eles olham muito isso, se vocês têm interesse ou não, se você cumpre os horários direitinho, se mostre com vontade de abraçar a causa da empresa, né? Se for preciso fazer uma hora extra, se mostre disponível. Se for preciso aprender algo novo, se mostre disponível para aprender, porque eles estão preocupados com isso, não com o seu histórico, mas sim com aquilo que você pode fazer agora, com a sua capacidade para fazer agora. Se você está apto a aprender uma nova função. O meu serviço hoje, com que eu trabalho hoje, eu nunca tinha feito no Brasil, eu trabalho com pás eólicas, na fabricação das pás eólicas. Eu nunca tinha trabalhado com isso, não tinha noção nenhuma como funcionava, e assim, só demonstrei interesse e vontade de aprender, e fui aprendendo no decorrer do tempo. Tive uma formação, uma capacitação fornecida pela empresa e vou aprendendo dia após dia com meus companheiros de trabalho, e é basicamente isso. Então assim, fique tranquilo, geralmente não é aquela entrevista complicada que eles vão te exigir muita coisa, mas seja apto para trabalhar,
mostre interesse e mostre vontade, que assim com certeza você vai conseguir um bom trabalho aqui em Portugal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E nós estamos preparando excelentes conteúdos para vocês, muitas novidades. Se você não quer perder, não quer ficar de fora, continue acompanhando a gente aí, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.